Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais um Suno Responde, que acontece todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da noite. Eu, Thiago Reis, fundador da Suno, vou responder as perguntas que vocês formularam antes de começar, enquanto está entrando as pessoas na transmissão ao vivo. Eu vou passar alguns recadinhos, enquanto não começa, o pessoal está entrando aí. Eu queria passar o recado que esse vídeo, assim como todos os outros Sunos Respondes, a gente sobe para o nosso canal do YouTube. Então basta você ir no YouTube, botar Suno Research, seguir a gente e você vai poder ver os vídeos do Suno Responde, assim como todos os vídeos que a gente postou anteriormente. Tem muita entrevista legal com o Barsi, só ir lá e acompanhar. Também passar o recado aqui do nosso WhatsApp, que está bombando. Muitos de vocês estão vindo a partir do WhatsApp. Então, entrem na nossa lista do WhatsApp. Basta mandar uma mensagem para 11 999 39 18 39. Eu vou repetir: 999 39 18 39, DDD 11. Basta mandar um oi e a gente vai adicionar vocês na nossa lista de transmissão e manter vocês informados sobre tudo que a gente está produzindo e notícias do mercado, etc. Então, passado o recado, vamos começar aqui com as perguntas que nos enviaram. O Danilo Furst pergunta: o que vocês pensam sobre quem possui ações da CEMIG? Vender ou aguardar o momento oportuno? Bom, a CEMIG não é uma recomendação nossa. A gente evita recomendar empresas estatais por uma série de motivos. O principal motivo é o desalinhamento de interesses. Então a gente recomenda que você invista nas empresas privadas do setor, e a maior parte delas está indo muito bem, né? Uma das nossas recomendações é a Taesa. Hoje bateu máxima histórica, caiu um pouquinho no final do pregão, mas enfim, quem investe em empresa privada costuma se dar melhor do que quem investe em empresas estatais. Então, a nossa opinião sobre CEMIG vai mais ou menos nessa linha. Eu recomendo que você troque ao longo do tempo suas ações da CEMIG por ações de outras empresas do setor privado. Aqui o Sander Ribeiro: se sigo a carteira de dividendos sugerida, como devo proceder quando uma empresa sai da carteira sugerida? Devo vender e comprar a nova sugestão? Essa é uma excelente pergunta. E eu acho que depende muito do perfil de cada investidor. Tem investidor que encartera para sempre e tem investidor que quer comprar o melhor yield naquele momento. Eu acho que você deve seguir aquilo que você acredita que tem mais a ver com a sua filosofia. Obviamente, vender em parte de você pagar impostos, e imposto nunca é bom pagar. Então, por que o imposto nunca é bom pagar? Você tem que pagar os impostos que você deve, mas o imposto, se você puder postergar, isso é o indicado. Então, sempre leve isso em consideração. Nós, para fim de controle de carteira e controle da rentabilidade histórica, a gente vende, mas não necessariamente a gente vai indicar que você venda, principalmente se a empresa se manter saudável. Se a empresa deixar de ser saudável, aí é outro motivo, e a gente vai avisar quando isso for necessário. Bom, a outra pergunta aqui, o Renato Cruz: quais fatores devem ter mais atenção ao analisar o balanço de uma small cap? Bom, eu acho que primeiro que você deve seguir os mesmos princípios que você analisa uma ação de uma large cap, de uma empresa maior. O único fator que eu me atentaria mais numa empresa small cap é a questão do endividamento. Por quê? Porque as empresas menores, elas têm menos acesso ao mercado de dívida, ao mercado de capitais, e quando acontece uma crise, as portas se fecham mais rápido para as empresas menores. As empresas maiores, elas têm sempre acesso ao banco, né? É sempre muito mais fácil uma empresa grande conseguir empréstimos ou uma linha de crédito no momento difícil. A empresa menor, ela tem sempre uma dificuldade maior, e por conta disso você deve ser um pouco mais rigoroso nos tetos de dívida que você procura ao investir numa small cap. Fora isso, eu analisaria a mesma coisa que eu analiso numa empresa normal: a rentabilidade sobre o capital, as margens, se possível, elevadas, o endividamento baixo, enfim, coisas que são normais. A gente até escreveu um artigo recentemente sobre isso, né? Quais indicadores você deve analisar numa empresa.
A gente deve estar botando aí nos comentários em seguida. E, enfim, a gente analisaria isso daí no balanço de uma empresa menor. Então vamos para a próxima pergunta. O Henrique Gogó. Recentemente, o FIFEX 11B mudou a segmentação de mercado de balcão para a bolsa, alterando seu ticket para FEX 11, né? Tirou o Bzinho no final. O que significa isso? Basicamente significa que eles mudaram ali o segmento de negociação, mas não muda nada na prática, né? Na prática só tira o Bzinho do final. Coincidentemente, teve um rendimento muito abaixo da média habitual. Há alguma relação de causa e efeito, de correlação com o que foi dito anteriormente? Não tem nada. O que tem a ver é com a geração de caixa do próprio fundo, que deixou de performar como vinha performando, né? Esse fundo ele tem muitos papéis dentro, e com a queda do CDI e da inflação, esses papéis rendem menos, assim como o CDI rende menos. Quem tem títulos de renda fixa ou dinheiro na renda fixa está rendendo menos do que rendia antes. E isso é o que acontece com esse fundo, além de que tem a questão do default de um dos investimentos que eles fizeram na PDG. Então tem isso aí. Aqui o Rafael Oliveira. Qual é a posição da Suno sobre o XTED 11? O XTED 11 é um fundo, talvez seja o fundo imobiliário com a pior performance dos últimos 5 anos, né? É um fundo que tem um imóvel grande lá em Macaé, a Petrobras era inquilino e ela foi embora. É um fundo problemático, é um fundo bem mais arriscado do que a média dos demais. Teve a assembleia dele, acho que uma semana passada, ou semana retrasada, e foi uma assembleia para discutir a sobrevivência do fundo, porque a despesa do fundo é maior do que as receitas, que são praticamente zero. A gente acha que é um fundo muito barato, mas é um fundo que está queimando caixa, e o investidor de fundo imobiliário não deve procurar um fundo que queima caixa, ele deve procurar um fundo que gere caixa. É isso o que motiva o investidor de fundo imobiliário, e por conta disso a gente recomenda que você mantenha a distância, ainda que tenha muito potencial caso loque. É uma geografia tão complicada, Macaé, na dependência do petróleo da Petrobras, que a gente acha que não vai locar tão cedo nas mesmas condições de antes. Então, a gente recomenda que fique fora. A próxima pergunta é sobre CEMIG. Só um minutinho aqui, caiu minha internet aqui no celular, que eu estou acompanhando pelo celular. Bom, a CEMIG, o que a gente acha de CEMIG? CEMIG é estatal, né? CEMIG é uma empresa que fornece para ter o controle dos ativos energéticos de Minas Gerais. E toda empresa que é controlada pelo Estado, ela tem um viés de preocupação com o acionista muito menor do que a empresa privada. Empresas controladas pelo Estado sempre são alvo de todo tipo de manipulação por parte dos políticos, seja no controle de preços para controlar a inflação, seja nos investimentos, seja até no departamento de RH, né? Então, as empresas do setor elétrico não seria diferente. Dito isso, a gente prefere que você priorize as empresas privadas em detrimento das empresas estatais. Então, a gente recomenda as empresas privadas. Quem é nosso assinante premium sabe as empresas que a gente recomenda, e é isso. Então, fique fora da CEMIG. Vamos indo para as perguntas que estão ao vivo aqui, né? O que acham de Move3? A gente acha que essa é uma empresa que pode vir a ser a segunda player do setor de maneira relevante, né? A Rent3, que a Localiza, é uma empresa fantástica, fenomenal. Ela consegue lucrar em todas as frentes, tanto no aluguel de frota, quanto na revenda do automóvel. Ela compra muito bem, porque ela é um dos maiores compradores de automóvel do Brasil. Então ela consegue ter uma série de vantagens competitivas pequenas em todas as frentes, e dessa forma ela consegue lucrar. A Move3, ela ainda precisa se provar, né? Ela ainda não tem a rentabilidade que a Localiza tem, e por conta disso
a gente prefere esperar, apesar de reconhecer que a empresa está apresentando bons avanços. O Leonardo Cavalcante pergunta: qual a sua opinião sobre BTG Pactual? Bom, BTG Pactual a gente prefere ficar de fora. Apesar da gente gostar da atividade de banco de investimento, dado os acontecimentos enfim, que tenha ocorrido com o banco nos últimos 24 meses, a gente prefere se expor aos grandes bancos privados, dito isso, Itaú e Bradesco, né? Então a gente prefere, por conta desse risco, não se expor ao banco BTG. Daí o Marcelo Rodrigues: estou começando agora, o que você acha melhor? Começar com 3 papéis ou 2? Acho que 2 papéis tá ótimo para começar. E o Barça, ele tem um vídeo no nosso YouTube que ele comenta como você deve montar uma carteira, né? Então, ele acha que você deve comprar a melhor oportunidade daquele momento e conforme o tempo vai passando, daqui 6 meses surge uma outra oportunidade melhor, você foca seus investimentos naquela nova opção de investimento, naquela nova ação. E ao longo do tempo você vai ter uma carteira diversificada. Então, no primeiro momento não é uma carteira diversificada, mas ao longo do tempo vai se tornando uma carteira diversificada. Então, acho que 2 ou 3 papéis está mais do que bom. Cabe a você escolher. 2 está bom e depois ao longo do tempo você vai aumentando. O Fábio Baroni: o que a Suno pensa sobre o novo presidente da Taesa que pode ser escolhido já na semana que vem? Luciano de Araújo Ferraz, o atual presidente da Renova Energia, ou Carlos Figueiredo? Bom, a gente acha que independente de quem vier a ser o novo presidente da Taesa, a Taesa é uma empresa que é um reloginho, né? Assim, os contratos já estão amarrados nos próximos anos ou décadas. Os investimentos já estão designados quais vão ser. A função do presidente de uma empresa como a Taesa é uma função muito diferente de uma empresa como, sei lá, a Apple. A Apple é uma empresa que depende da inovação, que depende de você estar na vanguarda da tecnologia. Uma empresa como a Taesa, no setor de transmissão, que é um setor regulado, é um setor muito previsível, a exigência da capacidade do presidente é muito, vamos dizer assim, é muito mais de controle do que de criatividade ou de desafiar a competição, né? Então, a gente acha que qualquer um dos nomes que vier vai ser um nome bom. Lógico, a gente precisa estar sempre acompanhando de perto, mas não é uma preocupação que o acionista de Taesa deveria ter. É uma transição natural que ocorre numa empresa saudável. Qual a opinião de vocês sobre Itaúsa 3? Itaúsa 3 é a holding que controla o Itaú, né? Essa pergunta é do Bruno César. E a gente gosta muito do Itaú como acionista. É uma empresa que é o lucro em relação ao patrimônio. Eu acho que nenhum banco no mundo tem essa capacidade de gerar valor ao acionista que tem o Itaú. Só basta você comparar o gráfico do Itaú com qualquer outro banco no mundo. Acho que nenhum outro banco no mundo teve a performance que teve o Itaú nos últimos, sei lá, 20 anos. Então, isso diz muito sobre a capacidade do Banco Itaú de criar valor, né? E a Itaúsa, ela surfa a onda do Itaú, porque 95% ou mais do lucro da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então, falar da Itaúsa é falar do Itaú. E a gente gosta muito do papel, a gente está só esperando um momento melhor. E até é interessante você ter falado de Itaúsa 3 e não da Itaúsa 4. A gente gosta das duas, obviamente. E para o acionista que não se importa tanto com liquidez, Itaúsa 3 negocia com um pequeno desconto e, por consequência, vai pagar um dividendo um pouco maior ao longo do tempo. Então, Itaúsa 3 tende a ser uma preferência para aqueles acionistas que não se importam tanto com liquidez, principalmente acionistas de longo prazo que só querem se beneficiar dos dividendos. Então, a gente gosta muito, a gente só espera um momento um pouquinho menor, com preço um pouco menor. O Heinrich Croyle, um nome diferente aqui. Banco ABC ou Paraná Banco? Ou um grande banco? O Paraná Banco, ele está em processo de fechamento de capital. Até teve algum imbróglio, acho que se não me engano semana passada ou essa semana, porque alguns detentores de dívida do banco não concordaram com os termos do fechamento de capital.
Então ainda tem esse imbróglio aí, mas eu acredito que ao longo do tempo o Paraná Banco deve ser um banco que vai fechar capital. Então nem adianta muito a gente indicar, né, para acionista de longo prazo, um banco que vai fechar capital. Agora, o Banco ABC é com certeza o melhor banco dos bancos médios, basta você ver a performance da ação dele desde que ele abriu capital. É um dos poucos bancos médios que está com a sua cotação próximo da máxima histórica. E é um banco muito bem tocado, né? O Banco ABC, chama-se Banco ABC porque ele é Arab Bank Corporation, ele é um banco controlado por, vamos dizer assim, países do Oriente Médio, né? Enfim, tem um funding muito sólido em momentos de crise, o controlador já deu suporte em momentos de crise, então, ao contrário de vários bancos médios que numa crise sofrem com problemas de funding, esse aqui é um banco que o controlador, que tem deep pockets, né, que é um controlador muito rico, ele dá a solidez que o banco necessita. Então, dos bancos médios é o banco médio mais sólido, e eles são muito bons no segmento que eles atuam, né, do segmento das corporate, que são as empresas média para grandes, né, empresas com mais de 200 milhões de faturamento. Então, eles sabem selecionar muito bem a carteira de crédito e não tem esse problema de funding numa crise. O que a gente indica geralmente para o ABC é comprar abaixo do valor patrimonial. Sempre que o Banco ABC negocia abaixo do valor patrimonial é um bom negócio. E grande banco, a gente já falou antes, os grandes bancos privados são um excelente negócio. Então, o Banco ABC faz parte da nossa preferência, assim como os grandes bancos. Karina perguntou da Tenda. A Tenda acabou de abrir capital, até subiu bastante, nem sei como é que foi hoje e ontem, mas é uma empresa que a gente tende a não gostar do segmento que ela atua, porque as construtoras, elas não têm a recorrência de renda, né? Quem procura dividendo, construtora não é a indicação, além de que dos problemas de endividamento. Então, se você tem um negócio de margem baixa, sem recorrência, com endividamento, é a receita, o coquetel Molotov para explodir na mão do acionista, né? E várias construtoras já tiveram problemas graves, inclusive a Tenda, no passado, teve que ser socorrida e foi incorporada pela Gafisa. Você investir numa empresa no setor que já tem esse histórico é sempre complicado. Então, a gente prefere tirar risco da carteira de nossos clientes e não adicionar risco da carteira dos nossos clientes. Qual a sua visão de positivo, tendo em vista as parcerias recentes com a Quantum e a e-Technology? Bom, empresa de tecnologia, a gente acredita que você tem que investir numa empresa que tenha claras vantagens competitivas. O Google, a Apple, o Facebook, até a Amazon, até a Microsoft, Oracle, enfim, empresas que tenham histórico de rentabilidade elevada sobre o capital. Essas empresas, se você pegar todas essas que eu citei, quase todas negociam perto da máxima histórica e todas criaram valor para os seus acionistas ao longo do tempo. A positivo, a gente não vê tantas vantagens competitivas, né? Montar computador, quase todas as empresas montam. Então, a gente tende a não ter uma visão positiva de longo prazo sobre a positivo. Vamos à próxima pergunta aqui. O Omar Gazal, em relação à CESP3, mesmo sendo estatal, possui um endividamento muito baixo e, além disso, existe a possibilidade de privatização da companhia. O que tem a dizer sobre a empresa? A CESP3 já foi alvo de uma possível tentativa de privatização. O Serra, o senador José Serra, ele tentou privatizar a CESP em 2007, acho, 2007 ou 2008, e ele não conseguiu. Então, privatizar uma empresa não é tão fácil, né? Você quem busca privatizar sempre bate de frente com os interesses corporativos. Então, bota sempre esse viés. Assim, as privatizações no Brasil geralmente não são feitas por escolha, são feitas por desespero, né? E o governo de São Paulo não parece ser o mais desesperado do Brasil. Tem governos em situação mais desesperadora. Quer comprar uma empresa de um estado que vai ser privatizada, compra de estado mais desesperado, possivelmente Minas Gerais, né, ou alguma estatal do Rio Grande do Sul.
Eu não procuraria comprar uma estatal de um estado que ainda não está em calamidade pública. Tenda, de novo, já comentei. O que acham de AF11 e FCFL? Bom, dois fundos imobiliários do setor de educação, né? O AF11 a gente já gostou mais quando o preço era mais barato. Então é um fundo complicado, é um fundo que os imóveis não estão locados, é um contrato bem confuso. Então nesse preço a gente prefere não estar nesse risco. Quando estava R$ 100 a cota era muito bom, mas agora 100 e não sei 40, 150, 130 subiu pra caramba e nesse preço não interessa. Agora, o FCFL, ele é talvez um dos melhores imóveis de fundos imobiliários, é o fundo do INSPER, em São Paulo. Quem conhece sabe que é uma das localizações mais privilegiadas da América Latina, né? E é um build-to-suit, né? Praticamente é um build-to-suit. E, enfim, a gente gosta bastante desse fundo. O que a gente não gosta é o preço, né? Assim, as pessoas botam esse fundo numa precificação de risco muito baixo, que de fato mas a gente acha que foi uma precificação exagerada para cima. Então a gente está esperando o momento mais adequado para indicar esse daí, possivelmente para a carteira de dividendos. Tiet 4, o Sylvester Kammer. Bom, Tiet 4 soltou um resultado até interessante, acho que semana passada, e eu tive com um dos diretores da empresa recentemente, e ele falou algo que vai surpreender alguns aqui, né? Assim, a empresa ela tende a cortar dividendos e acelerar os investimentos. Eles querem ampliar ampliar a produção de energia e cortar os dividendos para financiar esses investimentos, sobretudo em energias renováveis. Então a empresa deve aumentar assim, substancialmente, eu acredito talvez até duplicar a produção de energia nos próximos 5 a 10 anos. Quem vai financiar vai ser os dividendos que vão ser cortados. Então o dividendo que ela anunciou recentemente já foi menor do que os dividendos que ela distribuiu ano passado, tanto por uma geração de caixa menor, quanto por uma política de investimento que vai ser diferente daqui para frente. Então, a gente gosta de Tiet, ainda que não vai ser o papel de dividendos que muitos esperavam, pelo menos no curto prazo, a gente deve indicar aos nossos clientes caso caia um pouco mais. Emerson Carvalho, usem 5. Qual a sua análise? Deixa eu só beber uma água aqui. Bom, é uma empresa de commodity, aço, e passa por alguns problemas, na verdade, né? Um problema de endividamento, a dívida dela é incompatível com o caixa que ela gera. Ano passado já tiveram que fazer uma emissão de ações, ou seja, os acionistas foram diluídos ou tiveram que botar dinheiro para não ser diluídos, além de toda uma confusão societária envolvendo o sócio japonês, o sócio argentino, tem a CSN tentando entrar no meio, tem um investidor nacional também envolvido. Enfim, é uma confusão societária tão grande que não consegue se resolver nem no momento de desespero, que a gente prefere não botar os nossos clientes numa confusão. No setor, a gente prefere investir nas empresas mais saudáveis, né? Então, o Gerdau seria a melhor opção nesse setor. Mas não é uma indicação formal nossa, a gente só vai indicar uma empresa de commodity quando estiver muito mais barata do que está hoje. O que acham de JHSF 3? Bom, a JHSF 3 é uma empresa que passou por uma mudança estrutural desde que fez a IPO, né? Quando ela fez a IPO, ela era uma empresa focada na construção de empreendimentos de alta renda e passou a ser uma empresa de administração de imóveis, né? Então, quem é de São Paulo talvez conheça alguns projetos que são deles, né? O Shopping Cidade Jardim é o mais conhecido, é um empreendimento de alto padrão, um shopping de luxo aqui em São Paulo. Enfim, a gente acha que a empresa
deve mais do que o balanço suporta. Então, a gente prefere, se é para investir em imóveis que produzam renda, que você invista em fundos imobiliários diretamente. E por quê? Porque os fundos imobiliários não têm dívida e todo o fluxo vai direto para acionista. Aqui, nas empresas endividadas que possuem imóveis, o fluxo não chega no acionista lá embaixo, né? Você tem que pagar imposto, tem que pagar a folha de salário da diretoria, as despesas da empresa, pagar mais imposto, pagar juros, e o que sobrar não é do acionista, o que sobrar é o conselho que vai decidir o que fazer com aquele dinheiro. No fundo imobiliário é a receita, depois reduz os custos de taxa de administração e o que sobrar vai direto para o bolso do cotista, né? Então, a gente já fez estudo e a gente vai até compartilhar mais no futuro com os nossos leitores. Os fundos imobiliários de shopping ou de laje corporativa performam muito melhor do que os pares, que são as empresas listadas. Então, o Shopping Cidade Jardim performa muito melhor do que, aliás, o Shopping Jardim Sul, que é o Jardim JRD 11, performa muito melhor do que a ação da BR Properties, que é a empresa que controla o Jardim Sul. E se você fizer isso para todas as empresas, tanto as empresas de laje corporativa quanto as de shopping, os fundos imobiliários performam melhor que as respectivas empresas listadas dos setores dessas empresas. Então, para a gente não faz muito sentido você investir nas empresas do setor. Vale muito mais a pena você investir diretamente através de fundo imobiliário em ativos do setor. O que dizer de Chus? Fora isso, o que aconteceu com o salto do lucro da Unipar? Enfim, tem duas perguntas, eu em respeito aqui aos demais vou só pegar a primeira. O que dizer de Chus? Bom, eu acho que existe um fluxo especulativo no papel. Eu não sei quem está comprando aquele negócio, porque claramente o resultado do primeiro trimestre vai ser muito ruim, né? E eu acho que muita gente está sendo atraída por um fluxo especulativo e vai se frustrar com o resultado operacional dessa empresa no primeiro trimestre e nos próximos trimestres. Quem está comprando achando que vai fazer um bom negócio, tome cuidado. O que acha de Valide? Bom, a gente falou de Valide há umas semanas atrás. Valide é uma empresa do setor de tecnologia e a gente gosta muito do management. Eu conheço o Carlos Afonso desde a época que ele era RI da empresa e o Sidney Levy era o presidente na época. Agora o Sidney Levy é o presidente do conselho. A gente gosta muito da gestão da empresa e é uma empresa boa passando por um momento ruim. E a gente está tentando identificar se o momento ruim é estrutural ou conjuntural. E a gente ainda não chegou numa conclusão. Se for algo estrutural, a gente não vai indicar. Se for conjuntural, provavelmente a gente vai indicar. Mas a gente ainda não conseguiu chegar numa conclusão. De Tenda já falamos, Itaúsa 3 também já falamos, Tiet 4 também já falamos, Movida... Bom, acho que passei pelas mesmas perguntas aqui. Tá difícil encontrar novas perguntas. Bom, vou passar para baixo lá. Como alguém que faz... O Bruno Marques. Como alguém que faz aportes pequenos mensais regularmente, R$800, é mais interessante comprar regularmente ou ampliar em renda fixa de liquidez imediata? Boa pergunta aqui, Bruno Marques. Primeiro que R$800 eu não acho que é tão pouco, né? É mais do que a maior parte dos brasileiros consegue poupar. Eu li uma matéria outro dia que fala que 95% dos brasileiros não poupam. Então quem poupa um pouquinho já está na frente de 95% dos brasileiros. E R$800 não é tão pouco assim. Eu acho que dá para construir um patrimônio legal com esse dinheiro, principalmente se você for subindo suas aplicações ao longo do tempo. Eu acredito que você não deve gastar mais do que 2% do que você aplica em despesas como corretagem, emolumentos, etc. Então, eu acho que esses R$800, se você comprar pelo home broker de qualquer corretora, acho que você vai conseguir gastar... você vai conseguir fazer compras e a corretagem não representar 2%.
principalmente se ao longo do tempo você for reaplicando os dividendos, né? Então, eu acho que você pode comprar regularmente desde que você encontre boas oportunidades para tal. Se você não encontrar, bota na renda fixa, que é o que eu fiz esse mês aqui. O Leonardo Cavalcante. Posso considerar a ação mais longe do teto das recomendações de você em percentual como a melhor opção se for apenas escolher uma ação? Eu acho que é uma boa, sim, é uma leitura correta. Muita pergunta repetida. Aqui, uma pergunta interessante. O Miriam Diego. Qual a opinião de vocês sobre Mills? Para o longo prazo é interessante? Essa é uma empresa que fornecia e ainda fornece equipamentos para a construção de várias empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Ela aluga andaime. Se vocês entrarem no site dela, vocês vão ver um monte de equipamento que eles alugam, a Mills. E era uma empresa que apresentava uma rentabilidade interessante no passado. Mas a gente acredita que várias empresas da Lava Jato, e está meio que se provando isso, tinham margens operacionais muito gordas e elas não eram tão atentas com as despesas e os custos que elas tinham. Conforme as próximas licitações no Brasil forem feitas de uma maneira muito mais rígida, a gente acredita que o empreendedor, ou seja, o construtor, o empreiteiro, ele vai ter que ser muito mais ativo no controle de gastos e custos. E por conta disso, ele vai ter que apertar os fornecedores, fazer o que a Ambev sempre fez, né? Então, quem está na cadeia da produção tende a ser esquisado, né? Apertado. Então, quem está na cadeia vai ter provavelmente margens no futuro menores do que foram no passado. Então, a gente não quer pagar para ver e por conta disso a gente recomenda ficar fora. Vamos lá. Várias perguntas repetidas. Chu, JHSF. O que vocês acham de Qualicorp? Quando sai o relatório sobre ela? Qualicorp é uma empresa interessante. Ela é uma empresa que produz muito caixa, gera muito caixa. E é uma fotografia bonita de um filme que a gente tem dúvidas, né? É uma empresa que vende um produto que é, enfim, seguro médico, né? Mas a gente acredita que ela é uma empresa que se beneficia da legislação no Brasil. E ela pegou uma brecha lá da legislação e se beneficiou muito disso. Então, é complicado você investir numa empresa que se sustenta em cima de uma legislação específica, né? A fotografia é muito bonita, o filme a gente tem dúvidas. Então, a gente por enquanto não recomenda, mas isso não impede a gente de reconhecer muito valor na empresa as it is, né? Como ela é hoje, se a legislação continuar do jeito que é e, enfim, as coisas continuarem do jeito que são, é uma empresa maravilhosa, né? Então é uma empresa que a gente fica na dúvida em recomendar. Qual a sua opinião sobre Porto Seguro? Está com bons resultados e paga dividendo. Essa pergunta é do Rodrigo de Lima Ferrazas. Bom, até te agradeço fazer essa pergunta e eu acho que o momento é bastante adequado, porque esta semana, na verdade durante o final de semana, aconteceu a assembleia de acionistas da Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett, e fizeram essa pergunta para ele e ele reconheceu que a venda de seguros é proporcional ao risco da indústria do consumo do carro, né? Quanto maior for o risco do usuário do carro, maior é a propensão dele a comprar seguros. E existe uma indústria que é dos carros que dirigem por conta própria, que é uma tendência. A gente acha que
que é uma tendência global, a gente não sabe da velocidade e as coisas no Brasil sempre demoram um pouco para chegar. Como a Porto Seguro depende muito do seguro automobilístico de automóveis para seus resultados, é complicado você entrar num negócio que a longo prazo você não acredita na indústria, né? Ainda que os resultados de curto prazo sejam bons e tenha muito tempo até chegar no Brasil, tudo isso que a gente está falando, é complicado a gente indicar uma coisa que a longo prazo a gente não acredita. Além de que o resultado financeiro, que sempre foi muito importante para as seguradoras, né? Ou seja, a seguradora recebe hoje e deixa esse dinheiro aplicado para um dia possivelmente pagar o sinistro, né? Pagar aquele cara que bateu o carro e tal. Com a queda da taxa de juros, esse resultado financeiro vai caindo, né? E além do que, o pessoal está cada vez mais andando de Uber, etc. Então, cada vez menos pessoas consomem carro, compram carro. Então, você tem aí menos volume, que eu acho que é estrutural, e queda da taxa de juros, que é estrutural, e essa questão do futuro da indústria automobilística, que deve impactar ao longo prazo. Então, ainda que a fotografia seja bonita, é um filme que a gente não gosta muito. A gente não vê muito futuro no seguro de automóveis, que é o principal produto que dá lucro para Porto Seguro. O Carlos Victor Rios pergunta: quem tem units também é sócio? A pergunta é lógico que sim, né? A resposta é lógico que sim. Quem tem units é sócio. O sócio é aquele que pode ir na assembleia e votar, né? Então, se você compra ações da Taesa Units, você é sócio, você pode ir na assembleia, você pode votar. O que é uma ação unit? A unit é uma combinação, né? Um pacote que tem ações preferenciais e ações ordinárias. Então, você compra uma ação unit e você está ganhando um pouquinho de cada, né? Cada empresa que tem unit tem a sua proporção. A Klabin tem a proporção dela, a Taesa tem a outra proporção. Mas, enfim, quem compra ações units é sócio, assim como quem compra ações preferenciais é sócio, ou quem compra ordinárias é sócio. Isso não significa que você é um sócio controlador, você é um sócio como outro acionista minoritário qualquer. Se você for na assembleia da Klabin com as suas ações units, você vai ter dificuldade de aprovar qualquer coisa se você não estiver em acordo com a vontade do controlador, né? Mas você é sócio, você recebe dividendos e você vota em assembleia. Para mim, essa é a definição de sócio. Bom, qual a opinião de vocês sobre Fleury e Ambev, pensando no longo prazo? Bom, essas duas empresas a gente gosta muito das duas, e o que a gente não gosta das duas é o preço, né? Quem sabe se não der uma quedinha, a gente não compra. A gente até acha que a Ambev está mais perto da gente indicar do que a Fleury. Porto Seguro já foi, Tiet já foi. Mais Tiet. O Fábio Moura, boa noite. Quais ações posso comprar para o longo prazo? Desde já agradeço. Bom, eu faço o convite para você assinar os nossos relatórios e lá a gente está sempre indicando a melhor opção no momento. O Felipe Caldeira, pensando em dividendos, 2017, está mais para FIIs ou para ações? Boa pergunta, Felipe. Se essa pergunta me fosse feita em 2014, 2015, eu responderia fundos imobiliários. Se fosse feita no começo de 2016, eu responderia ações. Agora as ações andaram bastante, os fundos imobiliários também andaram um pouco, mas as ações de dividendo andaram, na minha opinião, mais do que as ações, e a gente acha que hoje está em equilíbrio. Eu acho que hoje 50-50 é um bom número. Talvez até um pouquinho mais de ações do que fundos imobiliários. O André Ribeiro, Thiago, gostaria de saber se Tiet 11 ou Taesa 11 já tiveram algum prejuízo em sua história. Não que eu me lembre, eu posso até consultar o Economática aqui, mas eu acompanho essas empresas faz tanto tempo e não me lembro de nenhum prejuízo, principalmente prejuízo operacional, né? São empresas que geram caixa,
e não tem tanta dívida, então dificilmente é possível que essas empresas apresentem prejuízo, né? Eu não me lembro de ter apresentado prejuízo na história, mas tá mais fácil para vocês acessarem a verdade do que eu. Basta vocês entrarem no site fundamentos.com.br e procurarem lá o histórico de lucros. E eu não posso acessar agora porque eu estou no meio da live, mas vocês podem, mas eu acho que não me lembro dessas empresas apresentarem prejuízo. Valdir Farias Ribeiro, boa noite. Poderia fazer uma breve análise de Sanepar? Bom, Sanepar é estatal, né? Estatal do estado do Paraná, que aliás o estado do Paraná deu mais uma surpresinha na Copel essa semana, né? As ações da Copel caíram forte. O Geraldo Samur fez uma matéria excelente sobre a Copel. O Geraldo Samur, nosso amigo do Brasil Journal, ele fez uma excelente matéria falando que basicamente o estado do Paraná tá como vários estados no Brasil estão precisando de dinheiro e forçou a Copel, que é a estatal elétrica do estado, a pagar mais dividendos do que a empresa suportaria, ou seja, está adicionando risco ao balanço da empresa. Então, o estado do Paraná está provando que estatais são mal geridas por qualquer partido, né? Então, tem gente que fala mal do partido A, do partido B, do partido C. Basta ver quem é o governador do Paraná, que vocês vão ver que a estatal é mal gerida independente do partido, né? E isso machuca o acionista e prejudica a empresa no longo prazo. E a Sanepar está nessa cadeia aí do estado do Paraná, e que também já foi vítima nesse ano pelo mesmo estado do Paraná. Então, quem mexe com estatal é fazer um piquenique à beira do vulcão. É sempre perigoso, né? Pode parecer divertido no primeiro momento, geralmente as pessoas são atraídas pelos múltiplos baixos das estatais, mas a surpresa sempre vem, né? E veio na Copel, já veio na Sanepar, então é difícil recomendar uma empresa estatal, ainda que seja das estatais a Sanepar, e todas as empresas do setor de água parecem ser um pouco melhores do que as demais. Mas a gente prefere investir em empresas do setor privado. Não existe nenhuma empresa de água e saneamento privada listada em bolsa, então a gente prefere as empresas do setor regulado, vamos botar isso como um todo, né? As empresas elétricas privadas. Tiago, tudo bem? Poderia comentar sobre Agro3? A Agro3 é uma empresa de desenvolvimento de fazendas, né? de propriedades agrícolas. Eles têm até um modelo de negócio que no papel parece interessante, que você compra a terra, desenvolve e depois vende lá na frente com lucro, né? Parecido um pouco com uma construtora, só que em vez de ser uma construtora, você é uma empresa focada em terras agrícolas, né? Terras férteis. Só que o ciclo é tão longo e me parece que as despesas de você manter uma empresa aberta são tão altas que ao longo do tempo não se mostra como um bom negócio, não se mostra como um negócio viável. Então, se você pegar o preço do IPO dessa empresa 10 anos atrás, se não me engano foi em 2007, e deflacionar, a empresa vale menos do que a inflação. Se você tivesse comprado um tijolo, esse tijolo valeria mais hoje do que vale a empresa, né? Se você tivesse botado no CDI, então nem se fala. Então é muito difícil uma empresa de capital aberto, com todos os custos de uma empresa de capital aberto, ter uma atividade rentável com esse modelo de negócio, e por conta disso a gente tende a não recomendar. Além de que a atividade agrícola ela tem uma rentabilidade muito baixa, né? Para cada R$ 100 que se coloca na atividade agrícola, é 3, 4% ao ano. Então, para a gente não faz muito sentido. O Tutuca Sacra. Quando a gente adquire 10 mil ações de alguma empresa que paga dividendo, a gente ganha algum bônus por permanecer com os papéis mais de um ano?
Não. Você ganha o mesmo que o acionista que tinha ações na véspera do que a ação ficou X. Até existiram algumas discussões, fora do Brasil principalmente, para incentivar os acionistas de longo prazo. Algumas empresas pensaram em pagar mais dividendos e tal, mas nunca foi muito para frente, nunca tive mais notícia disso. E no Brasil nunca teve essa discussão. Então, não, você é acionista de longo prazo, vai ganhar mais se você tiver mais ações, e não pelo prazo que você tem. O Luiz Barsi não recomenda units. Por quê? Bom, eu não posso falar pelo Luiz Barsi, mas ele está comprando ações da Taesa, né? E são ações units, então não é que ele não recomenda. Talvez ele não tenha uma preferência, né? Mas eu não posso falar por ele. Mas ele compra ações ordinárias do Banco do Brasil, compra ações preferenciais da Klabin e compra ações ordinárias. O Barsi, pelo que eu conheço ele é uma pessoa que está aberta a fazer bons negócios, comprando boas empresas a bons preços, independente se a ação ON, PN, Unit. O Guilherme Nazar, caso o governo venha tributar os dividendos, a tese da carteira previdenciária de dividendos cai por terra? Alguns desses projetos têm tramitado no Congresso. Obrigado. Guilherme, eu até agradeço você fazer essa pergunta, porque não é uma coisa, não é uma novidade tributar dividendos, né? O dividendo nos Estados Unidos ele já é tributado faz um bom tempo, né? Se não me engano, 30% nos Estados Unidos, 30% dos dividendos são tributados. Ficavam para o Obama e agora ficam para o Trump, né? Então, e lá ainda existe a tese dos dividendos. Então, a gente acredita que não. A gente acredita que o investimento em dividendo vai ser sempre atraente. O pessoal está querendo muito saber de JHSF de Tiet. Tiago, o que acha de SGPS3? A gente não gosta do controlador. Eu já tive problemas com ele no passado. O que acha da Springs Global, novamente? Não gosto do controlador. Tiago, boa noite. Algumas pessoas dizem que o Buffett, no momento, está ficando mais líquido, aguardando uma oportunidade de mercado. Você acha que a Bolsa Brasileira está esticada para entradas nesse momento? O que você acha de Embraer Trade? Bom, são várias perguntas aqui, então vou pegar só uma. Vou pegar essa aqui. Você acha que a Bolsa Brasileira está esticada no momento para entradas nesse momento? A gente acha que ela está muito mais cara do que era no passado. Há um ano atrás, a Bolsa estava claramente muito barata, muito mais por conta do momento político, que agora aparenta estar um pouco mais tranquilo do que era um ano atrás. E isso está precificado hoje, né? Menos risco, maior o preço. Isso não impede a gente de ver algumas oportunidades específicas, mas a gente recomenda uma posição em CDI para aproveitar potenciais quedas. Então, desde que a gente começou e tal, faz uns 6 meses a bolsa não sai do lugar e meio que em linha com o que a gente está pensando. Assim, tem poucas oportunidades disponíveis para investir. Então a gente não acredita nessa baboseira que fala oportunidade da vida, quem comprar agora, que se você não comprar agora, não existirá momento melhor nos próximos anos. Não faz sentido agora ser o melhor momento dos últimos 36 anos. Por quê? Porque um ano atrás era a mesma oportunidade que hoje com 40% de desconto. Faria muito mais sentido que um ano atrás fosse a melhor oportunidade e não hoje, né? Então, falando isso, não sei quanto tempo tem um pessoal aí mal informado que fala que é a melhor oportunidade da vida, mas faz 6 meses que a bolsa não sai do lugar. Por quê? Porque as coisas estão caras, elas não estão baratas. Me fala uma ação barata. Não tem tantas assim. Você tem que ir com calma nas suas escolhas, esperar melhores momentos. É isso que a gente tem feito com os nossos clientes e eu acho que está todo mundo satisfeito, né? Assim, a Múltiplos deu uma quedinha, a gente indicou, subiu. A mesma coisa aconteceu com a Unipar, com a Par Corretora, que agora é o WIS Soluções. Enfim, a BB Seguridade, que soltou um resultado interessante, deu uma quedinha, a gente recomendou, subiu, agora a gente espera um pouco. Enfim, acho que essa postura do investidor inteligente, né?
é não cair nessas coisas que falam de que é a melhor oportunidade da vida e ser racional, né? A gente estimula a racionalidade entre os nossos clientes e eu acho que quem está seguindo essa postura racional e não se submetendo aos fluxos especulativos que alguns tentam impor, está se dando bem. Quais FIIs vocês indicam para 2017? Estão todos na nossa carteira de indicações dos nossos clientes. Tá aí, estudando Taesa, para 2018, vários contratos estarão finalizando. Novas concessões não foram vencidas para repor as perdidas. Isso impactará a cotação? Bom, os contratos não vencem, o que acontece é a queda da RAP, né? E a empresa venceu 2 semanas atrás uma licitação importante. Então, a gente acha que a empresa vai continuar gerando valor ao longo do tempo. E a cotação dela reflete isso. Chat 4, já comentamos. FEX também comentamos no começo. Boa pergunta aqui do Murilo Vasconcelos. Parece que a retomada da Marco Polo já está vindo antes do esperado, após o resultado do primeiro TRI? Ou está num preço atrativo? A gente acha que está num preço atrativo, mas a gente ainda não está tão satisfeito. A gente quer esperar um pouquinho mais para ter uma visibilidade um pouco maior, se é só um trimestre ou se é algo mais consistente mesmo. O que acha da compra de BRF? BRF é dona das marcas Sadi e Perdigão. A gente acha que nesse preço não é uma boa ainda. O Carlos Rios aqui faz uma pergunta muito boa. O Barsi gosta de ultrapar, no entanto, seu yield é baixo. E por que essa pergunta é boa? Porque o yield é baixo sobre o preço de hoje, sobre o preço que o camarada adquiriu 10, 15 anos atrás, esse yield é muito alto. Então, quando você compra uma ação de dividendo, não necessariamente você compra uma ação que distribua muito dividendo hoje, você compra uma ação que paga um dividendo interessante hoje, mas que tem um potencial de crescer esse dividendo, né? Então, uma ação que a gente tem indicado, que não para de subir para os nossos investidores, a Unipar, ela tem essa característica. Quando a gente indicou, ela pagava 4%, 5%, mas a gente acredita que a geração de caixa da empresa, quando voltar para o acionista, vai ser tão forte que o dividendo vai ser maior, né? Então, os dividendos elas tendem a crescer ao longo do tempo, e quem comprasse lá e recebesse 4% quem comprou hoje, né, e recebeu 4%, lá na frente, daqui 5 anos, vai estar recebendo 10, 15, 20 talvez. Então, o dividendo da Ultrapar ele é pequeno para quem compra hoje, mas para quem comprou lá atrás, ele é elevado. Então, quem compra uma ação e busca dividendos não pode só olhar para a fotografia de hoje. Tem que olhar para frente. Qual que é a expectativa de crescimento desse dividendo? E a Ultrapar, se vocês procurarem, vocês vão ver que cresceu brutalmente os dividendos ao longo do tempo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Vou responder mais 2 perguntas. Sobre o Banco do Espírito Santo, a gente respondeu semana passada. Eu vou dar uma passada bem por cima aqui. É um banco estatal, sem escala, então a gente acredita que escala é fundamental para a rentabilidade de um banco ser elevado. E por conta disso a gente não gosta. Mas isso não impede a gente de ver um potencial de privatização, né? O Espírito Santo é um estado que as preocupações são evidentes, né? A onda de violência que assolou o estado é consequência parcial da situação financeira que vive não só aquele estado, mas vários estados do Brasil. E a privatização seria uma possibilidade, né? E se isso acontecer, esse banco vai valorizar. Mas a gente não gosta muito de apostar nessas potenciais privatizações. Aqui o Henrique Leão. Boa noite. Se puder comentar, quais as perspectivas para o longo prazo do mercado de fundos imobiliários? Quais as perspectivas para o longo prazo?
Quais setores são mais perenes e resilientes? Obrigado. Bom, Henrique, até agradeço a sua pergunta e a gente mandou um resumo para os nossos assinantes do evento da semana passada que nós realizamos o primeiro congresso de fundos imobiliários do Brasil. Nunca teve um congresso com tanta gente legal. E ali foi os principais gestores e tal passaram as visões deles. Um setor que a gente vai mostrar daqui para frente vai ter um interesse crescente, vai ser o setor de logística, mas não é qualquer logística. A gente acredita que o e-commerce vai continuar ganhando uma participação de mercado importante. Já é um movimento que acontece fora do Brasil de maneira intensa. Apesar da economia americana estar passando por um bom momento, vai ser o ano que vai mais fechar lojas da história dos Estados Unidos. Vai fechar mais lojas, mais varejo físico esse ano do que fechou em 2008, no auge da crise imobiliária. E por quê? Com a economia ativa, está tantos imóveis, tantas lojas fechando. Porque o e-commerce está dominando. Eu tenho amigos que moram em Nova York e eles falam que, eles compram água pelo aplicativo da Amazon e entregam 2 horas na casa deles. Então é muito difícil você competir de igual para igual, um varejo competir de igual para igual com um player como esse, né? A Amazon realmente está monopolizando. O Warren Buffett até comentou sobre o Jeff Bezos positivamente na Assembleia Anual. A gente até fez um resumo, colocou um artigo ontem sobre a Assembleia da Berkshire Hathaway, e ele elogiou muito a Amazon, né? A Amazon como um bom negócio e se arrependendo de não ter se tornado um acionista da Amazon. Então, a gente gosta muito do setor de logística porque a gente acha que o e-commerce vai necessitar de logística, mas não é qualquer logística, tem que ser imóvel altamente eficiente. Existem alguns fundos com esse perfil, a gente está de olho nele, e existem alguns outros setores que a gente gosta, mas que são cíclicos, né? Como as lajes corporativas. Shopping é um segmento que a gente é um pouco mais pé atrás, justamente por causa disso. E imóvel de rua a gente não gosta muito. A gente acha que o dono de imóvel de rua, principalmente para comércio, tende a sofrer muito mais do que as outras, né? A Amazon, o primeiro cliente que o cara vai perder, o primeiro competidor que vai morrer é a loja de rua, né? Então, o que vai acabar virando farmácia ou academia, que é o que está virando, né? Então é isso. Bom, pessoal, tantas perguntas aqui, infelizmente não deu para responder todas. Fica o convite para vocês, sexta tarde, a gente tem o nosso Suno Responde texto, né? Não é ao vivo, ele é textual, e eu respondo todas as perguntas pessoalmente, eu ou alguém da minha equipe, mas geralmente a gente responde, e eu fico até triste de não poder responder todas as perguntas, mas a gente tem só 1 hora aqui, e eu vou fazer um convite, né, antes de terminar, para vocês mandarem um oi para o nosso WhatsApp, basta mandar um oi lá, 11 999 391839, manda um oi, vou repetir, 11 999 391839. Manda um oi, a gente adiciona vocês na lista, tá bombando, não para de crescer, dobrou desde a semana passada e a gente quer que continue dobrando. Eu acho que quem tá na nossa lista está muito feliz. Tem gente, com certeza, aqui nos comentários que foi atraído por lá. Se vocês foram atraídos pelo nosso WhatsApp, recomendem aí pro pessoal que está nos assistindo, falem bem do nosso WhatsApp pro pessoal mandar, e convido vocês a assinar o nosso produto aqui. Eu vou falar uma novidade muito legal. O Luiz Barsi recebe os nossos relatórios e ele lê todos os relatórios de dividendo que a gente mandou até agora, ele tem lido lá. Então, assine aqui uma fonte primária de informação para o investidor Luiz Barsi. Se você gosta de dividendos, o nosso relatório de dividendo é um sucesso tão grande que até o Luiz Barsi lê todos o que a gente produz. Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos aí. Vejo vocês na próxima terça e sexta-feira, novamente no Suno Responde. Um abraço e boa noite.